Fala pessoal, boa noite. Boa noite, tudo certo? E aí, Samir? Tudo certo? Deixa eu só. Aí. Aí. Aê, rapaz, Aí. tudo jóia? Boa noite. Joia. A gente apanha um pouquinho das tecnologias, né? Live a gente nunca tá preparado para fazer, né, Samir? Você fica embananado com isso aqui. O bom é que a gente mostra que o negócio vem mesmo de improviso, né? Vem para fazer um bate-papo aí real, não é nada muito cheio de detalhes, muito cheio de programação. É um bate-papo de experiência mesmo. É isso aí, tá certo. O negócio é isso mesmo, a gente trocar uma ideia aqui. Tem muito tempo até que a gente estava precisando bater esse papo aqui, tinha que trazer alguém de tecnologia para mostrar como é que, para que rumo que a gente está indo, né? E as soluções que vocês trazem aí junto com a Rumo, né? Assim, acho que é sonho de todo tech chegar numa propriedade e ter os números tudo mastigado lá, só para a gente trabalhar com o produtor. Nossa, a coisa mais difícil é a gente conseguir ter esses números anotados lá e conseguir trabalhar isso de forma ligeira, de forma rápida, fazer um atendimento ali mais técnico, né, em cima dos dados mesmo da fazenda, né? Esse é um sonho, Ramon, que a gente compartilha, né? Eu posso dizer que eu jogo dos dois lados porque eu vim desse campo, né? Eu vim, digamos, a minha formação de zootecnista há 20 anos atrás me levou aí pelos caminhos da nutrição, na parte de atendimento técnico, na parte de gestão de equipes comerciais e sentia na pele essa dificuldade, porque o objetivo de todo técnico é levar para o seu cliente o melhor resultado. Você quer ajudar com que o produtor tenha resultado com aquela proposta, que ele evolua o negócio dele. E a gente esbarra muito na questão ainda de gestão, de informação, de ter esse detalhamento que te permita fazer uma análise de cenário e planejar um futuro, né? E hoje eu já estou, digamos, do outro lado aqui, tentando ajudar a promover e incentivar mais essa mudança que é o sonho da Rumina, né? Show de bola, é isso mesmo. Bom que você já foi dos dois lados também, você já foi da parte de nutrição também, né? Eu vi ali que você trabalhou em algumas empresas de nutrição animal e tudo. Mas, Céu, o pessoal tá entrando aqui, Samir, só pra gente dar início aqui mesmo à live, né? É, Começar assim, obrigado por você ter aceito. Hoje ainda Dia dos Namorados, nós estamos aqui nessa noite ainda para bater esse papo com a turma. Eu acho que o assunto que a gente vai falar aqui a gente tem que dividir com a turma mesmo. Vai ser muito bom para todo mundo. Então, muito obrigado por você ter aceito aí o convite. E para a gente começar, assim, acho que é interessante até você se apresentar mesmo, falar como é que é a formação, como é que você chegou até aí na Rumine, né? E para o pessoal também conhecer. Legal, vamos lá. Rapaz, é uma longa história aí a gente brinca que a gente tenta parecer novinho, mas a caminhada já é longa, vamos resumir ela aqui. Eu sou formado em zootecnia pela Universidade de São Paulo, Pirassununga, 20ª turma, e eu terminei, quando eu fiz a minha graduação, eu já tinha um pouco de afinidade com a disciplina de gestão, de planejamento, coisas assim que a grande maioria dos alunos prefere mais as disciplinas técnicas e de manejo. Eu gostava bastante dessa área, mas, como todo estudante que termina o curso e precisa trabalhar, eu saí, morava em São Paulo e fui para Mato Grosso trabalhar na área de nutrição, com parte de atendimento técnico. Fiquei entendendo Mato Grosso, Rondônia, Acre, norte do país aí, por 17 anos naquela região. A minha família continua residindo em São Paulo, e ali eu passei por funções, áreas técnicas, área de formulação, depois assumi uma empresa no estado de Mato Grosso, uma regional, e ali eu digo que foi a verdadeira escola, porque ali a gente vê toda a entranha do negócio, de como ele acontece, desde matéria-prima, recepção, qualidade, produção, montar
a estrutura comercial de uma empresa, a parte de registro, formulação. Então, a gente cobra escanteio, corre para cabecear nesse tipo de empresa, mas é uma grande escola. Mas algum determinado momento eu decidi que eu deveria já mudar de região, queria ter outras experiências e fui ainda na área de nutrição, mas fui para o Mato Grosso do Sul. Fiquei lá, assim, não tive a oportunidade de viver tudo que eu gostaria de aprender na região, porque peguei bem na época de pandemia, acabamos ficando trancando em casa, as visitas foram mais restritas, mas foi uma boa experiência. Então eu fiquei aí praticamente 20 anos nesse mercado de nutrição, entre grandes empresas, empresas regionais, diversas regiões do país. O ano passado eu recebi o convite da Rumner para trabalhar na gestão de equipe comercial, ajudando eles a desenvolver o lado do corte, porque a Rumina, posso depois te contar um pouquinho da história, mas o grande foco dela é no mercado do leite. Ela nasceu nesse mercado e é onde ela tem uma grande força e reconhecimento. E o projeto era desenvolver a linha de corte. Mas, como tudo em startups, as coisas acontecem numa velocidade grande, né? As coisas mudam. Dali do corte eu acabei trabalhando todo o time de inside sales e hoje o time de field também no campo. Então, hoje eu atuo em todas as frentes de produto, mas na gestão de duas equipes comerciais. Tá? Resumidamente, a história é essa. Eu digo que a gente nunca deixa de ser um estagiário, de ser um iniciante. Eu saí de alguém que tinha 17 anos de experiência num setor para voltar a ser um estagiário ocupando uma posição de gestão numa empresa, né? Mas a gente aprende bastante e eu vejo que é um movimento sem volta, com tudo que a gente conversa no mercado, com todas as pessoas que a gente tem contato. A pecuária ela tem de passar por esse momento de transformação agora. A inserção ela já tem muita tecnologia, ela já evoluiu muito, eu pude acompanhar isso nesse tempo todo, mas o momento vamos falar assim, da revolução digital da pecuária é agora. Ela precisa fazer isso para ganhar, alçar novos voos aí, olhando para o futuro, né? Não, com certeza. Eu acho que com essa experiência que você teve aí fora, você vê essas necessidades que precisavam ser cumpridas, né, dentro do mundo do negócio da pecuária. E essa bagagem te ajuda muito a posicionar esses produtos tecnológicos dentro dessa demanda, né? E eu acho que é até legal, a gente sempre pede para contar a história aqui, né, de como é que foi a carreira, como é que foi subindo. A gente sempre preocupa em dividir essas histórias, porque inspira muitas outras pessoas. Assim, ó, esse cara estava em empresa multinacional, agora já partiu com um ramo desafiador, disruptivo, né? Tipo, você não sabe nem ainda como vai ser a inserção disso tudo, né? Com grandes chances de crescer bastante, né? Que tem espaço demais para isso, pra dentro da pecuária nossa. E a gente não fica acomodado lá, quietinho, você podia estar lá quietinho, lá trabalhando com o negócio, e vai para um desafio desse, né? Que não é fácil, não. Mas que É, legal. é, um, Até é em uma mudança paralelo que eu ia falar. bastante grande mesmo, Ramon. Posso dizer para você que isso ele gera digamos, o frio na barriga, né? A É, mudança e tudo, mas assim, isso eu acho que tem que fazer parte da rotina de todo profissional. uhum, A única certeza que a gente tem na vida é que as coisas mudam e elas têm que mudar. E se preocupem se elas não mudam. Se a coisa não muda é, e ela continua igual, se preocupe, porque alguma coisa está errada. Hoje em dia, para você ficar para trás no mercado, não basta ficar parado, é só andar mais devagar. Andar mais devagar que você já fica para trás, porque o mercado está mudando e a gente precisa se adaptar a isso, né? Esse uhum. faz parte aí do core do profissional moderno, né? Porque senão, se a gente se acomodar, em pouco tempo a gente tem grande chance de ser substituído por alguma inteligência artificial, alguma tecnologia ou por algum outro que vem muito mais motivado e capacitado. E bem isso.
assim, dentro do que você trabalha lá na empresa, na Rumner, eu particularmente eu conhecia mais o Ideagri, sabe? Eu já tive mais contato também. Eu não sei se é a marca mais forte que tem dentro da Rumner. Como é que é isso aí? Explica como é que é a Rumner aí para a turma. Tá, acho que é legal para a gente poder falar um pouco sobre os produtos e as marcas. É legal a gente contar um pouquinho dessa história. É isso. Porque realmente, quando a gente fala Ideagri é um nome muito conhecido no mercado da pecuária, especialmente da pecuária de leite, né? Pelo Uhum. fato dele ser um software aí líder de mercado. Hoje são mais de 6 mil fazendas no país que utilizam o Ideagri para fazer gestão de dados. Então, reconhecidamente, ele traz todo esse know-how. Mas quando a gente fala Rumina, ainda é um nome novo. Rumina, com esse nome, com essa marca, vamos dizer assim, estamos com 3, 4 anos. A Rumina começa aí, vamos falar assim, em 2019. Em 2019, as duas empresas que estavam no mercado, uma delas era o Ideagri. O Ideagri tem aí seus 15 anos, e outra era a Unfarm. Essas duas empresas, entre 2020 e 2021, recebem um aporte de um fundo de investimento chamado 10B, uma gestora que pertence ao fundo SK Tarpum. Esse fundo ele olha especificamente para soluções pecuárias, com soluções tecnológicas na área de pecuária. As duas empresas trabalhando no mercado de leite, com soluções de tecnologia, com soluções que se complementam, trazem sinergia entre elas, foram sim muito significativo esse aporte para juntar tudo embaixo, digamos, do mesmo teto, que é a Rumina. Então, a Rumina inicia-se com a junção dessas duas empresas, que a partir daí passam a ser marcas, passam a ser produtos, e a partir delas vão se desenvolvendo outras soluções, outros produtos. Tá? Então, a partir de Ideagri e OnFarm nascem, depois é desenvolvido Bovitec, que digamos assim, um software irmão do Ideagri para a área de gestão de fazendas de pecuária de corte. Então, ele traz essa mesma dinâmica do Ideagri, mas para a pecuária de corte. Depois nós temos aí Home Cash, que é um braço financeiro, vamos falar assim, da empresa. Hoje ele é uma solução que depois a gente pode até falar um pouquinho dela, bastante interessante, porque ela dá acesso a crédito ao produtor de uma maneira muito simples. E, além disso, vem depois agora, mais recentemente, o Home Tank, que é um produto também que olha para serviço para produtores de leite, monitorando os tanques de resfriamento. Então, nessa linha do tempo aí de 4 anos, nós temos essa fusão e mais todos esses desenvolvimentos aí. Entendi. Esses outros desenvolvimentos já eram produtos que já estavam no mercado ou foi agregando via startup também? Alguns deles, vamos dizer assim, o Home Tank, ele nasceu na universidade, então ele começou como uma empresa que tinha-se essa iniciativa como uma startup, mas devido ao próprio relacionamento que já tinha com a Home, né, no processo de desenvolvimento e de apoio, ele foi incorporado à Home. Né? Então ele deixa de ser também uma empresa, uma startup que estava nascendo e passa a incorporar a Home. Né? Bovitec e Hometank são desenvolvidos pela própria Home. Né? Nossa, legal. E você, de programação, você não manja nada, é só mais na parte técnica mesmo. Programar, você deixa para os cabeças lá. Essa é uma parte aí que já demanda um pouco mais de conhecimento, então eu prefiro me ater ao lado técnico e comercial da pecuária, que a gente, na verdade, troca a informação, né? Porque, digamos assim, quem vem dessa área de tecnologia, a gente brinca que às vezes para diferenciar a vaca e o boi tem que levantar o rabo. Então a gente acaba um contribuindo com o outro para somar força e trazer essas soluções. Né? Então é uma coisa que a gente fala, olha, é bastante interessante a gente ter um desenvolvimento nesse sentido, e aí o pessoal vai trabalhar olhando as melhorias que podem ser feitas. Eu
acredito até que também as que já estão no mercado, as que já estão consolidadas, né? Elas vivem tendo que atualizar, né? Que cada hora aparece Exatamente. um negócio que tem que agregar, que tem que mudar um jeito de fazer ali, que mudou o sistema e muda tudo. Exatamente. Essa parte de tecnologia e desenvolvimento nunca para, né, Ramon? É. A gente vê, por exemplo, que se você olhar, basta você ver sua loja de aplicativos. Se você acessar a sua loja de aplicativos dela, todos os dias você tem atualização dos apps, você tem alguma mudança ali para ser feita, alguma melhoria, alguma correção. Isso não para. Nós tivemos agora, recentemente, há um mês, 2 meses agora, a maior atualização da história do IDEAGRE. Para você ter uma ideia, o IDEAGRE ele foi escrito numa linguagem técnica de 15 anos atrás, e todos os desenvolvimentos que foram feitos para a base robusta que é o IDEAGRE em cima dessa linguagem. E agora ele foi todo reescrito numa linguagem moderna, então uma linguagem muito mais leve, que permite muito mais flexibilidade de uso, que permite muito mais integração com outros sistemas. Então é praticamente um novo IDEAGRE, é como se você pegasse o antigo, só usasse a mesma linha de raciocínio, mas jogasse fora e fizesse um IDEAGRE novo, né? Dá para ter Uhum. ideia do tamanho do desafio que é você fazer um programa do Você tá... tamanho do IDEAGRE com todas as informações que ele tem, totalmente novo. Então é um trabalho incessante, né? Pois é, mas faço ideia. Eu, assim, começar falando do Ideagro, viu? Igual você já estava falando assim, é, foi quando eu saí da faculdade, você já tromba com o Ideagro, assim, dentro de uma fazenda, você vê aquele tanto de indicador que gera, tanto de informação que você consegue extrair, né, de uma fazenda, e e eu achei mais interessante assim que tem um departamento para ajudar o produtor até sanar as dúvidas, né? Os caras conseguem colocar aquilo ali, às vezes ele nem usa todos os indicadores, mas sempre tem alguém lá que ajuda ele a trabalhar os dados, colocar os dados de forma correta, não aceita o cara colocar uma informação que sai, destoa muito, né? Uma informação que vai ficar errado. E ali tá fazendo inteira, né? O cara consegue monitorar tudo, se quiser, né? Financeiro, dose de medicamento. É impressionante o número de dados que tem naquilo ali. É isso aí mesmo. Não só para a IDEAC, mas digamos assim, o propósito da Rumina, a gente fala e isso está nas nossas redes sociais, é ajudar os produtores de hoje a se tornar os produtores do futuro. E o que é para nós produtor do futuro? Ele tem que ser mais produtivo, mais rentável e mais sustentável. Então tem que trazer essas três frentes de maneira que ele enxergue perenidade no negócio dele. Não adianta também só ser sustentável se não tiver rentabilidade. Como que ele vai se manter? Como que ele vai chegar em mais rentabilidade se ele não for mais produtivo ou mais eficiente? Então, em todas os nossos produtos, essas três pontas estão contempladas, digamos assim. Já tendo isso em vista, dá para entender uma das primeiras características, vamos falar assim, do IDEAGRE. Primeira coisa, olhando que a empresa quer ajudar o produtor nesse sentido, nós tentamos evitar ao máximo criar barreiras no caminho dele, facilitar ao máximo que ele entenda o ideal de uso do IDEAGRE e tire o máximo proveito da ferramenta. Então, de que maneira? Para nós não existe diferença entre o produtor na questão de uso. Se o produtor eu tenho 20 vacas e eu quero usar um IDEAGRE para fazer gestão, eu vou ter acesso às mesmas informações, às mesmas capacidades de uso do que um produtor de 10 mil, por exemplo. Então, a mesma atendimento a treinamento, a suporte, a conversão de dados. Então, a gente não fica escalando o produtor dentro de uma linha comercial. Ele tem acesso a todo o nosso serviço, todo o programa, todas as funções, com uma mensalidade, sem nenhum custo de instalação, de conversão, de setup, de nada disso. É um serviço que ele tem liberdade de entrar e sair quando ele quiser. Esse é o primeiro ponto, é para ser bastante democrático mesmo. Tá? Agora, em relação às funções, é isso que você falou.
O Ideagra, assim, a gente acaba escutando, dizendo, porque o Ideagra é difícil. Não, o Ideagra não é difícil. O Ideagra, ele é completo, é diferente. É a mesma coisa de um Excel. Quantas pessoas a gente conhece no dia a dia que usam o Excel em todas as suas funções? É muito pouco. Você não conta no dedo quem consegue usar todas as funções que tem no Excel. E o Ideagra, ele te dá essa democratização. Ele te permite controlar tudo que você quiser. Agora, você quer usar todas as funções? Está à disposição. Você tem treinamento, tem suporte para te orientar nesse sentido, para te ajudar. Eu não quero, eu quero controlar, me interessa só a parte produtiva ou reprodutiva, ou só o gerencial financeiro, só o econômico. Você, uma coisa não amarra a outra, você tem isso disponível. Mas que realmente ele te permite, vamos dizer assim, olhando em relação a funções e possibilidades. Se eu quiser chegar a níveis de detalhamento, só de taxas de concepção dentro do IDEC, relatórios de taxa de concepção, eu tenho 11 tipos. Você consegue tirar taxas de concepção por touro, por inseminação, por número de tentativa, até por inseminador. Tem 2, 3 fazendas, cada uma faz um inseminador. Será que tem algum efeito no meu resultado? Então, em relação a relatórios produtivos, você tem mais de 10 tipos e cada tipo de relatório tem uma infinidade de análises dentro. Como você falou, relatório financeiro. O Ideagri te permite, por exemplo, você controlar qualquer atividade. Eu tenho, na área financeira, logicamente, eu tenho o meu gado de leite, eu tenho a minha lavoura de milho, onde eu vou produzir a silagem, e eu tenho, sei lá, um estoque de grãos, eu tenho qualquer outra atividade dentro da fazenda, uma suinocultura, por exemplo. Você pode personalizar ele criando contas gerenciais. E aí cada atividade tem a sua parte econômica analisada de maneira separada. Inclusive, mas e se eu tenho, por exemplo, um trator, que eu uso tanto no trato do gado, quanto vai fazer um serviço na lavoura de milho? Você pode ratear o custo desse trator proporcionalmente a cada atividade da maneira que você achar interessante. Então, te permite controlar exatamente e de maneira personalizada de acordo com a sua necessidade, né? Então, assim, isso não é ser complicado, isso é te dar possibilidades, é te abrir o horizonte, né? Dessa maneira que a gente entende. O Ideagra, por exemplo, ele ajuda, mas eu preciso ter todos esses controles, vamos falar, por exemplo, de controle financeiro. Se você quiser, você pode importar a nota via XML. Com a importação dessa nota, você já tendo os itens cadastrados, ele automaticamente alimenta o seu estoque e gera a sua agenda financeira, sua agenda de pagamentos. Então, ele já vai te dando as datas de vencimento, você tem uma tela com suas agendas financeiras, uma agenda financeira, uma agenda zootécnica, você vai controlando isso. Mas e se eu não quero ter controle de estoque e tal? Eu quero só fazer um controle simples. Ele também tem um modelo de controle simples que é só um fluxo de caixa, uma calculadora, você seleciona a receita e despesa e diz qual é a conta inicial que você vai mandar aquilo. E ele vai te fazendo o seu fluxo de caixa de uma maneira bastante simplificada. Mas eu não posso perder muito tempo lançando informações. Hoje, uma das inovações recentes do Ideagri, tanto Ideagri quanto o Bovitec, é o grande trabalho de desenvolvimento que a gente vem fazendo na questão de aplicativo, o app. Então, praticamente quase todos os lançamentos zootécnicos é feito via aplicativo. Então, mas você sabe que não, uma interface bem simples, a gente brinca que no campo é pro dedo grosso, né, do pessoal de campo. Poucos botões e cada um com as suas funções específicas de coleta de dados. Então, mas ele não tem internet, funciona offline. Então, ele lá no campo, no meio do pasto, ele quer registrar um nascimento, acessa o aplicativo, coleta aquela informação, identifica a vaca, o bezerro, o sexo, tal. Eu vou fazer um medicamento no animal lá no pasto. Você pode lançar o medicamento via aplicativo. Estou lá no curral fazendo uma pesagem, faço a integração do aplicativo com a balança, o bastão e coleta as informações. Então, tudo isso é alimentado a hora que o aplicativo chega na internet.
Aí ele lança o dado e isso vai para a sua base, que também fica protegida na nuvem, em caso de você ter algum problema no seu computador. Então, Uhum. é pensado de maneira a facilitar e apoiar. E como você falou, o Ideagra ele é muito reconhecido no mercado pelo time de suporte que ele tem. É. Então, para ajudar quem tem dúvida, hoje a gente não. Você contratou o Ideagre, não tem custo de treinamento. Se você precisar fazer 1, 2 ou 3, o time de suporte está lá para agendar contigo, para fazer, para tirar dúvida, te ajudar nesse sentido aí. Tá? É. Eu imagino quando tá desenvolvendo, né? Aí você fica até meio doido, porque é só objeção, né? Ah, mas eu tinha que ter isso, tinha que ter... Não, agora tem, agora tem, agora tem. Até acabar as objeções dos negócios. E não vai, Porque não vai anotar no... acabar. Posso te dizer que ele nunca vai acabar, porque cada hora surge um É, índice novo, cada fazenda tem os seus próprios desafios. É, agora, o que é legal do Ideagro é como ele já é dentro do mercado, vamos dizer assim. Se a gente fala em startup, em tecnologia, geralmente isso ele anda na contramão da tradição. O Ideagro ele consegue juntar as duas pontas. Por quê? Porque ele já está no mercado há bastante tempo, ele já traz essa tradição do mercado, ele já foi desenvolvido por quem vive o mercado, só que ele não para. Ele já tem toda essa robustez, mas ele não para de mudar e melhorar. Então, assim, todo dia tem necessidade nova. Evolui, às vezes, na velocidade que a gente gostaria? Não, porque existe um desafio de pessoas e tudo mais. Mas ele não para de mudar. Toda semana a gente tem um anúncio de uma melhoria, de um desenvolvimento, não só no Ideagre, no Bovitec, na Farm, em todos os produtos aí. Mas realmente é isso que você falou. Cada dia a gente tem uma melhoria nova, tem uma mudança nova, mas é legal porque vai complementando o produto, né? ué, E só assim. uma das grandes vantagens que a gente, pelo fato de ter essa base robusta, de ter esse número de informações, é algo que a gente era conhecido como índice de Agri do leite brasileiro e hoje ele chama Home Score, Ah, eu que te é uma base de perguntar dados, disso. e isso é uma base de dados que compila e faz um benchmarking, separando por algumas categorias, para, digamos assim, comparar os iguais com os iguais. E a gente Uhum. faz, o ano passado, em dezembro, a gente fez no final, do final do ano o evento de premiação dos melhores dentro de cada categoria. Eram 12, enquanto era índice de Agra eram 12, hoje são 13, Caramba. 13 indicadores avaliados, porque o 13º hoje traz uma questão de sustentabilidade aí com emissão de metano. Então ele avalia isso dentro do sistema produtivo de cada uma e premia os melhores. Mas isso não impede que cada um dos usuários de Deagre possa ter acesso ao benchmark e se comparar com alguém que está no seu nível de sistema de produção para dizer como que você está, onde que você pode melhorar, nesse sentido aí, para te dar parâmetros, né? Porque o dado em si, Ramon, vamos assim, sendo bem sincero, ele não faz nada. Não adianta nada eu Uhum. ter um Ideagra, ter qualquer um outro tipo de sistema e simplesmente jogar informação lá dentro, mas se eu não tirar relatório, e com esses relatórios e informações eu fazer meu planejamento e tomar as minhas atitudes para melhorar, né? Uhum. Esses indicadores, eles já. Eu não lembro se já tem isso aí. Eles ficam aparecendo pro produtor, fala que pé que ele tá, para onde ele tem que melhorar. Tem sinalização de cor, alguma coisa assim. Não, isso é um relatório que a gente chama de Ideagri Web, ele não está dentro da plataforma do Ideagri ali. Uhum. Mas isso é um relatório que o nosso time gera para o cliente, Ah, entendi. porque aí ele coleta informações de vários outros, de toda a base de dados, entendeu? Uhum. No Bovitec também gera esse relatório aí? No Bovitec tem a base, a gente gera o benchmark. O benchmark você pode gerar ele de diversas formas, né? Você pode gerar ele por Uhum. estado, você pode gerar ele por tipo de produção, você pode gerar por região, como você quiser fazer um benchmark, você faz. Mas ele também funciona dessa forma. A gente ainda não, digamos assim, institucionalizou, né,
um índice de corte ainda, mas a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido para futuramente trazer isso de uma maneira mais institucional, como é o do leite, né? Entendi. Acho que no corte ainda tem muita coisa para crescer, né, em relação ao leite, né? Eu, assim, como eu já, igual você também já trabalhou nos dois lados aí, né, do leite e do corte, o leite você já vê o pessoal com os indicadores mais na cabeça e no corte ainda está com o GMD e taxa de prenhez e não sai disso. Fica muito difícil mudar a conversa. Exatamente. Eu também tenho essa percepção. Eu que vivi muitos anos no corte e agora recentemente tenho tido muito mais contato com o leite. Por mais que o corte, digamos assim, tenha propriedades em volume de animais maiores, com perfil maior, com, digamos assim, em número de animais no rebanho no Brasil muito maior, mas o leite ele já traz essa visão de gestão, de controle um pouco mais adiantada. Tá? Talvez porque o leite, imagino eu, isso pode ser uma percepção minha, tá? Isso não Uhum. pode ser porque ele é um produto de produção diária, de ciclo curto, que você faz hoje impacta amanhã, ele traz resultado muito mais rápido, seja positivo ou negativo, para as mudanças que você faz. E o fluxo de caixa é de um período menor. Então, o leite que você tira agora, recebe no mês que vem. Então, sim, já traz essa necessidade de gestão muito mais muito mais efetiva. Então, o controle é mais visível. E aí acaba que vai trazendo uma necessidade de crescimento para o leite maior. O corte, ele tem um fluxo um pouco mais longo, né? Vamos falar assim, se você recria, você compra um bezerro hoje, daqui 16 meses, 18 meses ou 2 anos para você abater, o fluxo é mais longo, você acaba num caderno, você acaba não conseguindo, assim, correlacionar custo, quanto aquele animal custou ao longo da vida. É muito difícil você controlar isso no Excel ou num caderno, né? Eu falo em geral, tendo controle de custo de mão de obra, aplicação de medicamento, custo fixo de pasto, fazendo rateio de despesas operacionais, como combustível, equipamento, pagando depreciação, então o custo do capital ao longo desse tempo. Um caderno isso é praticamente impossível de fazer. Então tem que ter um sistema de gestão, mas a pecuária de corte não se atentou para isso, né? Ainda. Vem melhorando, vem crescendo, a gente vem tendo bons resultados aí nos últimos meses com a linha de corte e acredito que o caminho vai se acelerar. Não, com certeza, cara. Precisa. Ainda mais agora, né? Nós estamos passando essa fase de baixa do ciclo pecuário. Tem que se movimentar agora, né? Para preparar para o ciclo de alta, ver como é que ele vai mudar no mercado. Né? Essa questão do ciclo pecuário é um ponto bastante interessante. Eu tive no Mega Leite semana passada, estava conversando com o pessoal do setor, e a perspectiva, assim, a visão de muitos é a mesma. A pecuária, olhando para o corte, a pecuária ela aguenta 5 alta, não aguenta uma baixa. Então, entra em desespero, entra em colapso. Mas uma realidade é a seguinte: impacta na rentabilidade o preço do boi? Impacta, não tenha dúvida disso. Ele é o grande referencial da atividade. Mas o preço do boi de hoje impacta no bezerro que você está comprando hoje? O momento é outro. O momento que você compra o bezerro hoje não é o momento que você vai abater. Você vai abater ele a futuro. Você consegue, aí vem a grande pergunta. Você consegue mandar dizer a que preço você vai vender esse bezerro que você compra hoje? É possível para algum produtor, exceto para aqueles que um nicho muito específico, verticalizar o sistema e tem a sua própria marca de carne, eles sim podem pôr o preço que eles querem vender, mas a grande maioria consegue dizer o preço que vai vender esse bezerro? É praticamente impossível. Ninguém tem essa capacidade de enxergar o preço futuro de 1 ou 2 anos aí com precisão. Agora, onde que o produtor consegue mexer, onde que ele consegue ter controle que isso está na mão dele? É no custo de produção. É ele enxergar
dentro de um sistema, como se a fazenda fosse uma máquina, e qual botão ele aperta para aquela máquina rodar melhor. Ah, será que a minha cria é eficiente? Será que a minha recria, se eu melhorar 100 gramas por dia na minha recria, quanto eu impacto no meu ganho de peso total, no meu peso final do meu boi, ou quanto tempo eu encurto o meu ciclo de produção, ao longo do tempo, quantos animais a mais eu vou abater? Para eu pôr essas 100 gramas a mais, quanto me custa isso em suplementação, quanto me custa isso em mão de obra, em operacional, agora quanto isso vai me trazer de receita ao longo do tempo. Se eu tenho uma arroba de 250, eu tenho que produzir uma arroba de 230, 220, 210. Isso ele consegue ver. Agora, para ele ver esse número real, ele tem que ter um sistema de gestão, né? Não tem Sim. outra maneira. No caderno é praticamente impossível, pelo tempo que perde e pela dificuldade de consolidar informações para fazer as análises, né? Com o sistema, desde que ele alimente certinho, é apertar um botão e tirar o relatório que se quer para poder fazer as análises e tomar as decisões. Não, com certeza, cara. Assim, a gente tem algumas tendências do mercado, né? Igual a gente dá para ver tendência de grãos, tendência do preço de queda, ver acontecendo esses abates de fêmea, e dá para dar uma noção do que vem, né? Mas agora cravar e tem que controlar dentro da porteira, é onde você consegue mexer. Isso aí não adianta reclamar de governo, não adianta reclamar de nada. Isso vai acontecer independente de quem tiver ali e tal. E o cara controlando os custos dele, sabendo o que ele tem na mão, aí fica mais fácil de tomar a decisão, né? É muito simples a gente fazer uma analogia, por exemplo, com pega uma lojinha de material de construção de bairro, uma lojinha pequena, mas vê o número de itens que ela tem para controlar. Ali ele não muda nada dentro de uma peça. Ele comprou um parafuso e vai vender o parafuso. Agora, dá para controlar uma loja dessa com estoque, fazendo inventário, fluxo, receita, despesa, notas a pagar, o que tem a receber, tudo isso sem ter um sistema? Isso é um comércio pequeno. Agora, você imagina uma fazenda onde cada animal é uma peça do seu estoque. E essa peça do seu estoque, hoje ela é um tipo de peça, mês que vem, daqui 3 meses, ela é outra, daqui 1 ano ela é outro tipo. Muda o valor dela ao longo do tempo. Muda o que ela vai te consumir de insumos ao longo do tempo. Então, isso se a gente não tiver esse controle, vai ficar muito difícil você evoluir como uma fazenda de ponta. E cada dia mais se torna assim necessário que a fazenda tenha uma diferenciação, né? Hoje a gente, vamos falar assim, carne e leite, hoje eles são praticamente commodities no mercado, porque o preço está na mão de um elo da cadeia. Então, é necessário que o produtor tenha esse controle para conseguir se diferenciar, para conseguir ser eficiente, para conseguir tomar decisões que mudem os custos dele de produção, né? Essa é a chamada. É fácil fazer um controle, implantar um sistema de gestão? Não é fácil. Nenhuma mudança que a gente faz é fácil. Mas é um hábito que a gente tem que criar, a começar a controlar. Você vai controlar toda a sua fazenda de uma vez? Não. Ninguém faz. Começa aos poucos. Controle, exemplo, os dados dos animais de recria e engorda, por exemplo. Identifica eles, faz uma pesagem, estabelece uma rotina de pesagem, controla o peso deles, controla peso de abate, faz um planejamento, um ganho de peso, controle de consumo da nutrição, que é um ponto muito importante, que é um dos principais custos de produção. E aos poucos você vai evoluindo. Vai fazendo isso aos poucos e vai crescendo. Na hora que você perceber que isso aí já virou um hábito de coletar informação e fazer análise, você já está pronto para o próximo passo, que é evoluir cada vez mais. Esse é o caminho, né? Sim, Mas, tem que ser, né? Não tem volta, assim. Agora, a gente está falando dessas coisas simples, né? Que é controlar o que o cara faz. E hoje a pressão, igual você já está falando, já na parte de sustentabilidade, já tem tudo isso integrado nessas soluções. E tem uma pressão forte, muito forte mesmo, do mercado em cima de sustentabilidade. Nós também lá da empresa que eu trabalho já está com um projeto sobre sustentabilidade em cima.
E toda, né, as empresas aí praticamente têm essa parte da sustentabilidade. Aí você já imagina, se nem esse feijão com arroz a gente está precisando evoluir aí, e essa pressão vai vir forte daqui para frente, ele vai ter que se mexer bem rápido aí. Exatamente. É bom tocar nesse ponto, Ramon. Como eu falei no início, produtivo, rentável e sustentável. Vou citar para você, dentro do nosso portfólio aqui, uma solução que ela se encaixa como uma luva dentro desses três conceitos, que é um farm. O que faz a Unfarm hoje? A Unfarm ela coloca na mão do produtor uma ferramenta de maneira que ele possa identificar o agente causador da principal doença do gado leiteiro, que é a mastite, na própria fazenda, em até 24 horas. Como funciona hoje, vamos falar assim, pensando de maneira geral, tá? Lógico que já temos muitas fazendas, hoje já tem mais de 3.000 fazendas utilizando o on-farm, e já são mais outros utilizando outros meios de fazer cultura microbiológica, mas assim, pensando no modo geral, grosseiro, como que se faz um tratamento de mastite hoje numa fazenda? Fez um teste de caneca, deu o grumo, é mastite. Parte para o antibiótico. Qual que é o antibiótico? Vai lá no balcão e pergunta pro balconista, não desmerecendo eles, mas qual que é o melhor antibiótico que você tem aí? É esse aqui, então vai esse. Será que aquele antibiótico é o melhor? Será que ele é o mais adequado para aquele agente? Quem já teve, eu posso compartilhar uma história, quem já teve, eu tive filho em UTI por conta de pneumonia, sabe o que é o uso de antibiótico de maneira adequada. A gente fala, será que esse é o remédio mais correto para ser utilizado? Não dá para ficar testando. E a gente não pode brincar com a saúde pública fazendo esse tipo de teste, porque a gente está, ao longo do tempo, colocando em risco a saúde da população. O leite é um dos alimentos mais ricos, a gente tem que ter essa responsabilidade. E o que faz a On-Farm nesse sentido? Também, da mesma maneira, sem custos de implantação, de treinamento, de nada disso, somente com a prestação de serviço, uma assinatura mensal, o produtor tem na fazenda uma estufa, que no nosso caso se chama Smart Lab, é o nome do equipamento. A gente coloca na fazenda para ele incomodato a estufa, manda todos os materiais para fazer coleta de leite, identificação de amostra, inoculação, manda as placas, que é uma placa própria da On-Farm, e ele tem acesso ao aplicativo de celular com inteligência artificial. Como ele faz? Olhando para a mastite clínica, por exemplo, fez o testinho da caneca, deu o grumo, ele vai lá, coleta, identifica aquela amostra, vai naquela placa com o material que a gente manda, faz aquela inoculação na placa, e são 3 pontos, né, de inoculação, identifica no aplicativo, que ela já vem com uma identificação, põe aquela placa na estufa. 24 horas depois, ele retira aquela placa e com o aplicativo da própria On-Farm, ele faz a leitura. O aplicativo vai dizer para ele se tem agente causador, se tem qual é o agente e dá uma sugestão de tratamento para ele. Essa sugestão ela é feita com a base, recomendando acima da nossa base de dados de mais de 500.000 análises que já foram feitas, porque você faz o tratamento e depois diz, funcionou, deu certo. Então ela vai dando para você um prognóstico de chance de cura. Então, para aquele tipo de agente causador, qual é o tratamento mais indicado? Qual é a chance de cura? É o animal reincidente ou não? Porque você identifica também o animal e a amostra. Então ele vai te dando a chance de cura daquele tratamento. Não, mas eu quero que o meu veterinário me prescreva. Pode prescrever um tratamento personalizado ali dentro também. Mas o que é legal? Primeiro, você elimina a chance de erro do olho humano, fazendo aqueles modelos de cultura com catálogo e tal. O próprio aplicativo que faz essa leitura e te dá o resultado. Mas o mais legal para o produtor todo esse banco de dados nosso mostra que praticamente 40% das amostras feitas não tem agente causador. A própria vaca já combateu o agente que iniciou a infecção. Resta o grumo, que é o sintoma ainda da inflamação que ela tem.
mas ele não tem mais infecção instalada. Se ele não tem infecção, ele não precisa usar antibiótico. E se ele não usa antibiótico, ele não descarta leite. Para te dar uma referência, uma mastite, a gente faz conta, assim, usando antibiótico intramamário comum, usando um descarte normal aí de 7 dias, uma mastite custa em média aí R$ 700 numa fazenda, entre antibiótico mais o leite descartado, que você tem que descartar durante o uso. Se você tem 100 vacas, normalmente um índice médio de incidência de mastite 100 vacas em lactação são 10 vacas, que é 10%, uma incidência média Brasil aí. Se você tem 10 vacas em lactação, com aparecimento de mastite no mês, você gasta em média R$ 7.000 entre antibiótico e descarte de leite. Desses 7.000, você não vai precisar gastar 2.800 no mínimo. Entre 2.800 a 3.500, você não vai precisar gastar antibiótico e descartar o leite, que é de 40% a 50% de economia. Então você economiza, isso fica ao produtor no bolso da fazenda, vamos falar assim, de R$ 2.800 até R$ 3.500, gastando 380 por mês. Então é uma relação de 5, 6 para 1, fora a parte de qualidade do leite, fora a parte de redução de uso de antibiótico, que é o quesito sustentável do negócio, fora toda a parte de controle que ele pode usar uma ferramenta desse tipo, não somente para mastite clínica, mas também para mastite clínica, para redução de CCS, para identificação do agente que mais causa problema na fazenda dele, depois tomar as atitudes, eu tenho que tirar algum animal do rebanho, eu tenho que mudar a sequência da ordenha, eu tenho meu problema de cama, onde que está o meu problema causando esse tipo de mastite. Então tudo isso vai dando informação para você ir melhorando e evoluindo o rebanho, né? É uma coisa simples, né? Assim, que parece complicada. Até a gente teve com o Eduardo aqui, sabe? Legal. Ele fez uma live com o Gustavo. Então, assim, eu sabe, resumiu aqui, né? Mas tem uma live inteira só da parte da On-Farm aqui. Mas ficou top demais. Ele explicou direitinho como é que o povo faz e tudo. E quem tiver mais dúvida aí, Eduardo é pai da On-Farm, cara, velho. Ele é o cara da On-Farm. Eu fui bem resumido aqui, mas a ideia central mas é porque quando a gente fala em laboratório na fazenda, mas quem que vai ter laboratório? Esses caras tão loucos, isso não vai funcionar, eu não tenho gente. A gente brinca nas fazendas, cara, se o seu funcionário usa o WhatsApp, fica falando, usa até demais, queria que usasse menos. Se ele usa o WhatsApp, ele usa o Farm, não tem segredo. A gente faz o treinamento na hora, se precisar, refaz isso online, tira dúvida. O processo de inoculação, tem os detalhes que um processo tem, mas ele é bastante simples, muito, muito tranquilo, e a leitura faz via aplicativo. Esse é um grande diferencial. Então, ela é feita para ser simples mesmo. Ela é feita para ser simples. Mas eu não tenho gente. Olha, é muito. Se você fizer uma conta básica como essa que a gente fez, você paga um bônus para o funcionário, de maneira que ele se esforce para fazer isso, sobra dinheiro para a fazenda ainda. Fora os benefícios com relação à qualidade, né? Pois é. E assim, é uma evolução que vai ter, né? Você vai escalando, né? Isso aí quando o cara também tem muito problema com mastite, ele não é só problema de mastite, é problema de manejo, é problema Exato. sanitário, cama, dieta, tá? Tem um monte de coisa acontecendo ali. E esse é um dos fatores que ele vai atuar aí, né? Exatamente. E esse é o grande ponto. Aí você falou o segredo que eu tinha citado no começo. Tudo isso vai gerar para a gente o quê? Informação. Agora, ela por si só, arquivada ali no seu aplicativo ou no seu desktop do Ideagri, por exemplo, que a gente citou do Bovitec, não resolve nada. O que muda o jogo da sua fazenda é o que você faz com essa informação. Então, eu estou identificando que eu tenho um problema com um tipo de agente aqui que é recorrente. Ou seja, está me dando um sinal. Você tem que tomar uma atitude naquele. É ambiental, é contagiosa, é um animal específico? Será que eu tenho um problema de higiene na ordenha? Será que eu tenho um problema de cama? Aonde que está acontecendo que está me trazendo isso?
Ah, eu tenho economia usando on-farm? Tem animal que eu vou evitar? Não tenho. Mas o mais importante do que isso é você tomar uma atitude que melhore a sua fazenda como um todo, né? Uhum. É nesse sentido. Exemplo, vamos falar, por exemplo, em Bovitec. Uma coisa muito legal que o pessoal tem usado Bovitec, que era uma informação bastante simples, principalmente recreador, recria engorda, compra bezerro. Pô, sai comprando bezerro de tudo quanto é lado. O Bovitec te permite você, por exemplo, fazer, criar, como você dá origem no animal, você dá entrada e você pode dar origem, você fazer depois relatórios de desempenho por origem. Ah, Uhum. de qual Top. fazenda, a fazenda A, os animais que vieram da fazenda A, qual o ganho de peso médio nesse período, da fazenda B, da fazenda C. E aí você vai colocando isso de maneira contemporânea e avaliando. Poxa, será que da fazenda A eu não posso pagar um pouquinho mais porque é um animal mais produtivo e trazer, comprar toda a produção deles? E será que da Uhum. fazenda C aqui eu não largo mão, não compro mais nada? Porque eu estou comprando e esse animal está parado aqui, tendo custo fixo. O animal que engorda, o animal que não engorda, funcionário, nutrição, uso de pasto, consumo, tudo é o mesmo, o custo fixo dele é igual. Então, tem que olhar para ser produtivo. Entendi. Ah, isso é top, informação importante. Difícil controlar isso aí, né? No lápis não vai. Você Não perde faz, até, não até faz. chegar no final do ciclo do animal, ele já subiu já. Informação bastante simples, Ramon. Informação bastante simples, que o pessoal não faz, por exemplo, controle de estoque. Rapaz, o tempo que eu trabalhei na nutrição era muito comum você receber uma ligação de manhã do produtor dizendo: É, olha, eu preciso de ração, mas preciso para quando? Eu preciso para amanhã, porque o meu funcionário pôs a última no coxo hoje e não me avisou. Aí vira aquela loucura, né? De todo mundo correndo para tentar atender, entregar, pensando na fazenda, no bem-estar do cliente, mas por mais que você faça, dificilmente você vai conseguir entregar naquele prazo que ele necessita. Às vezes o animal vai ficar um dia, 2 dias sem comer, e isso compromete todo um trabalho prévio de adaptação, uhum. de desempenho, de estresse animal. Isso vai prejudicar a média dele. Um sistema como esse te Nossa, permite que você configure até um estoque mínimo. Ah, eu preciso é, ter desse produto 30 sacos. Quando tiver 30 sacos, quer dizer que falta 7 dias para acabar. A hora que ele atinge, deu a baixa, atingiu 30 sacos, ele te gera na sua agenda de compromissos comprar o tal produto tal que você precisa. Ou você pode entendi. colocar essa agenda de maneira, se lembrete de maneira fixa. Ah, eu tenho uma vacina para fazer dia 10, dia 5 eu tenho que comprar vacina tal, produto tal. Então é uma maneira de você organizar e evitar desabastecimento, né? Uhum. O Samir, a gente tava falando do Farm, ele tem alguma integração com o Home Tank também? Eles são complementares? Vamos falar um pouquinho de home tech. Vamos falar de integração. O on-farm, ele faz a comunicação, você pode exportar e importar os dados dele para dentro do IDEAGRE. Então, de maneira que no IDEAGRE você tenha todas as suas informações das análises que foram feitas, dos agentes causadores que você identificou, dos animais que tiveram a incidência da mastite, em qual data foi feito isso, qual o tratamento que você realizou. Você traz tudo isso para dentro do IDEAGRE para você ter esse histórico. No caso do Home Tank, o que é o Home Tank? O Home Tank ele é um sensor que ele foi desenvolvido e ainda está em melhoramento, continua em processo de aprimoragem, sofreu melhorias, que ele vai instalado na tampa do tanque de leite. Uhum. Para quê? Ele, através de um infravermelho e de uma conexão com a internet por Wi-Fi, ele envia informações para um aplicativo de celular. Hoje a base desse aplicativo está dentro do aplicativo da OnFarm, mas Uhum. ele não vai estar olhando diretamente para, digamos, qualidade do leite em relação à microbiologia, nada disso. Ele vai estar Entendi. monitorando características do leite e do funcionamento do tanque. Então ele vai estar dando, através desse sensor, por exemplo, o volume de leite que tem naquele tanque. Ele é calibrado
inicialmente com a régua do tanque, mas depois ele funciona analisando o volume de leite ali e mandando informações. Ele tem uma precisão de 1 milímetro de variação para dizer o volume de leite que tem ali. Ele manda informações de temperatura do leite que está sendo armazenado, qual a temperatura que está, qual o horário que é iniciado a ordenha, quando termina a ordenha, se a energia que o tanque está ligado está estável, se sofre alguma oscilação, se falta energia, se a temperatura está acima de uma temperatura pré-determinada, ele também te manda alerta. Se a tampa do tanque está aberta, se o volume de leite que está lá dentro sofre risco de congelamento, tudo isso ele emite alertas para o celular que é designado. Então, isso em tempo real, onde você estiver, fazendo uma viagem pelo Rio Grande do Sul, minha fazenda aí em Minas, você está recebendo tudo aquilo ali. O momento de coleta, quantos litros foram coletados, todas essas informações, ele manda para o seu celular. Tá? Então, isso é uma é bastante importante para você, para quem monitora o tanque, o leite. Você já imaginou você perder um tanque? Isso a gente já viu acontecer. Faz a ordenha, o tanque está cheio e por acaso não liga na energia, ou acaba a energia e ninguém vai conferir o tanque. Então, você perder um tanque de leite é uma quebra no fluxo de caixa da fazenda muito grande. E ele vai te dando todas essas informações. E até para você ter um registro histórico de volume de coleta, de temperatura na hora da coleta. Então, tudo isso em tempo real. Tá? Entendi. O que precisa ter para esses casos? Basta que, aonde esteja localizado o tanque, tenha sinal de Wi-Fi, tem que chegar uma rede Wi-Fi no sensor, porque ele tem uma antena para captar isso, poder receber e disparar, e acesso à energia, porque ele tem uma bateria interna para funcionar quando oscila ou quando acaba a energia, mas enquanto tem energia ele está ligado ali até para recarregar essa bateria. O resto, toda a parte de instalação é feita pela nossa equipe, calibração do equipamento é feito pela nossa equipe. O produtor também não precisa comprar o equipamento, é um serviço, é uma mensalidade. A responsabilidade dele é pela preservação do equipamento enquanto estiver lá. Mas é um serviço aí que tende a mudar a maneira como a gente vê a questão de conservação de leite nas fazendas, né? Se não tiver Wi-Fi também, nem funcionário você acha mais, né? Hoje não. Hoje não. Hoje o funcionário é movido ao Wi-Fi, né? Até para ele funcionar precisa também. Precisa. Esse é um ponto interessante aí. Hoje a internet vem mudando muita relação entre as pessoa, empresa e os negócios em geral, né? Aproveitando, nós temos alguns minutos, vamos só comentar contigo falando em internet. Por exemplo, a Rumicash. A Rumicash é uma outra solução da Rumi, né? E ela muda muito a maneira como o produtor hoje pega crédito. Vamos pensar aí, eu já tenho uma estradinha a mais, já estou mais velhinho, como que o produtor pegava dinheiro. Ainda pega hoje, ainda isso é realidade. Como que ele gera crédito para ele rodar o negócio? Plano safra, cooperativa de crédito, aí vem toda aquela papelada, preenche aquele monte de formulário, e faz garantia, e às vezes emite CPR, e vai em fila de banco, e avaliza o outro, tem que ter avalista, aquele monte de coisa. Tudo isso, entre o dia que ele inicia esse processo ao dia que ele vai terminar, muita oportunidade se passa. Ele acaba tendo que ter para aquela finalidade. O Rumicash foi pensado para o produtor de leite, que passa essas dificuldades, como a gente falou, se você tem percalços no caminho, às vezes você ou precisa de um crédito rápido por conta de uma interrupção nesse fluxo, ou porque você tem uma oportunidade. Nós estávamos falando no início da conversa aí, do milho. Porque o milho caiu bastante. Assim, o leite caiu, o boi caiu, mas o milho também caiu. Será que eu não posso ter uma oportunidade de compra? Mas para comprar milho, como que compra? É adiantado, é dinheiro na mão. A gente fala que é sobre rodas muitas vezes, né? Paga para carregar.
E o Isso. produtor, às vezes, não tem esse recurso na mão. Às vezes É, você tem um vizinho que tem uma vaca muito boa para vender, tem um plantel interessante que está abrindo mão de alguns animais, você precisa ter o dinheiro na mão, precisa ter essa oportunidade, você precisa ser rápido, não dá para esperar esse processo de banco. O que a Home é, Cash propõe ao produtor? Sem sair da fazenda, pelo WhatsApp, ele simplesmente chama a nossa equipe ou pede que a gente chame ele, a equipe chama ele e ele vai dizer, olha, eu preciso de, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, o valor que ele precisa, para pagamento em 5, 10, 15 vezes lá. Tá. Legal. Eles vão pedir algumas informações dele, nome, CPF, para qual laticínio que ele entrega. A Homecash tem convênio com, hoje são 11, mas isso está em crescimento, com 11 laticínios. Esse convênio permite que o laticínio forneça algumas informações de volume, de consistência de entrega, de qualidade do leite dele e tudo mais, e gere uma análise para ele. Isso pelo próprio WhatsApp. Ele está lá na fazenda, ele pediu, a empresa fez a avaliação e devolve no WhatsApp dele. Uma pessoa vai mandar para ele, seu João, tá, o seu crédito foi aprovado. Você pode pegar os 50 mil para pagar em 10 vezes, por exemplo. O valor da parcela é tanto, vai dar a condição que foi gerada para ele. Ele dando o aceite, o contrato é gerado no próprio WhatsApp, no WhatsApp mesmo ali ele assina e o dinheiro cai assinatura na conta dele. eletrônica. Exatamente. Depois de assinado, em 24 horas, o dinheiro está na conta dele. Não vai para a conta de quem está comprando a coisa, está na conta dele para ele poder utilizar. Tá? Entendi. Isso sem necessidade de garantia, sem necessidade de avalista. Isso vem descontado, a parcela vem descontado na folha do leite dele. Então, Uhum. sem boleto para ele pagar. Tudo de uma maneira bastante simples e fácil aí para ajudar o produtor a resolver a vida e aproveitar a oportunidade que aparece no caminho aí do dia a dia, né? Entendi. A gente estava até comentando no track lá nas reuniões e tal, com na época a gente chega, né? Esse ano está mais pronunciada a queda do valor do milho, né? Mas o ano ele sofre uma sazonalização lá no preço do milho, né? Safra, entre safra e tal. E aí o produtor precisa, a gente incentiva, até a gente tem um e-book lá que a gente fez para incentivar eles a fazer o grão reidratado ou grão úmido, né? Como queira chamar. E aí é a mesma coisa. O cara tem que comprar uma grande quantidade de milho agora para estocar milho pro resto do ano aí. Do ano. E é uma chance. Ele tem que ter esse dinheiro que, como você falou, tem que pagar para vir, né? Ele vai Exatamente. render a prazo aí, né? E nesse mercado de hoje, às vezes nem pagando consegue, né? Porque o produtor não quer entregar por causa do preço, né? Então, Nós estamos falando aí de um ingrediente que vai mais de 60% aí na formulação da a dieta, ração, né? Então, na dieta não de tem como fazer vaca aí. sem, né? É, Então ele tem que ter esse capital, tem que ter essa oportunidade. Às vezes fala, porque dinheiro a crédito, você conta o juro e quanto você ganha na compra. Vamos falar, por exemplo, em produtos de nutrição, eu também vim desse mercado aí. Quando você compra volume, quanto maior volume, você tem desconto. Você consegue condição melhor. Só que as empresas de nutrição não conseguem te parcelar isso ao longo do tempo. Você tem que, se comprar à vista, você sai do financeiro da empresa e pega um preço melhor pelo volume que você está comprando. Porque você não pode sim, aproveitar isso, abater esse desconto que você tem na compra, abate o financeiro e paga isso parcelado. É uma oportunidade que o produtor pode ter. Compra de animal, troca de equipamentos, manutenção de equipamentos, coisa que é cara, equipamento na parte de ordenha, trator, maquinário em geral, que às vezes ele pode aproveitar as oportunidades utilizando a Home Cash. O único detalhe é que ele seja fornecedor de um laticínio conveniado, né? sim. Esse é o único detalhe, porque é o laticínio que gera as informações, é o laticínio que faz o desconto. Ah, mas eu fico amarrado naquele laticínio? Não. Se você mudar de laticínio e for um outro laticínio fornecedor, você pode fazer a portabilidade disso e leva para o próximo. Entendi. E dinheiro sempre tem os momentos que vai
ser bem-vindo, né? Dinheiro Tem que sempre tem pensar como uso, um né? negócio. Ué. Tem que pensar como um negócio, né? O que vai trazer de investimento para crescer. Às vezes, Isso. só com o resultado ali, você não. Você precisa ganhar escala e precisa de uma ajuda. Não tem jeito, né? Com responsabilidade, né? É, Crédito, ele tem que ser um impulsionador do negócio, ele não pode ser uma amarra, tem que ter responsabilidade para usar de maneira que ele vá até alavancar aí o seu negócio. outra coisa que está crescendo bastante também é a instalação de placa solar, essas coisas assim, para controlar a energia, né? Cada dia mais com ventilador aí, com o gasto de energia aumentando, tem que, tem que partir para isso aí, né? Não querer puxar. É, hoje o fazendeiro não pode ser mais um tocador de boi, né? Ele tem que ser um gestor, né? O produtor tem que ser um gestor do Ué. negócio e ele tem que olhar todas essas frentes e fazer a conta, saber avaliar quais as oportunidades que ele tem, que são importantes para o negócio e que fazem sentido, né? E ter um Uhum. plano, né, Ramon? É, Tecnologia tem muita coisa no mercado, tem muita opção boa no mercado. Não é fechar o olho e sair abraçando o mundo, é fazer um plano. Fazer um plano de investimentos, um plano de negócios, um plano de crescimento, etapa por etapa, dando os passos conforme a perna aguenta, né? Conforme a uhum. passada alcança. Mas o importante é começar. Fazer o Sim. que se fazia há 10, 20 ou 30 anos atrás, que deu muito certo para o avô, para o pai, funcionou muito bem naquela época. Hoje o tempo é outro, as demandas são outras, e a gente tem que mudar se a gente quiser evoluir, né? É a palavra que a gente Uhum. começou, acho que vai estar muito alinhado com tudo que a gente conversou. Sim. E tudo que a gente falou aqui no negócio de tecnologia, do 4.0, começa essa história de nutrição de precisão, vem cada vez mais forçando você ter os números na mão, e cada vez está mais no digital. As soluções começam a vir numa informação de uma peneira, só que se não tiver aonde jogar esse resultado de uma peneira dentro de um software, você fica com a informação perdida, já cobra uma balança. Então, esse negócio já está dentro da gente, a gente só não está usando ela com 100%, né, de uso. A gente precisa focar mais no mexer os dados, né, ter esses dados na mão. Isso já está na gente ali, né, já está no meio. É só precisa melhorar essa informação dentro do negócio. Ter onde centralizar essas informações, né? Ter uma maneira que você consiga centralizar para você extrair no momento que precisa e da maneira que te sirvam, né? Porque gerar É. só a informação, gerar por gerar, ela acaba ficando sem sentido, é só um trabalho a mais. Então, Uhum. eu tenho que gerar esses dados, essas informações, de maneira que eu possa ter esse histórico, isso está organizado, também de uma forma que eu consigo extrair isso para me levar a uma tomada de decisão. Então, olha, se eu não estou tendo resultado satisfatório na minha estação de monta, por quê? Aonde está? Como eu vou saber? Vamos olhar os indicadores, vamos olhar as diversas variáveis que estão envolvidas dentro do processo, para poder tentar identificar. Uhum. Agora, isso de cabeça, na loucura que todo mundo vive, o produtor muito mais, com diversas frentes, não é simples. É, pois é. Mas sabe, acho que é isso, cara. A gente falou de todas as soluções aqui, né, da Rumina. Você quer complementar mais alguma coisa aí? Não, eu só quero te agradecer a oportunidade, Ramon. Eu acho que É, é bastante válido. Lógico que o mercado de tecnologia é muito grande e cresce a cada dia, tem muita iniciativa, tem muita opção. Eu acho que vale uma coisa que é certa na minha visão, independente de ser Rumina ou outra empresa, que cada dia mais a tecnologia digital vai estar presente no campo. Tecnologia tem em todos os setores, né? Mas olhando para a digital, que é algo que vem crescendo, ela vai fazer mais parte do dia a dia. Não adianta a gente tentar frear esse movimento, está na vida
Tá em todos os setores da sociedade, na pecuária não vai ser diferente. Então a gente tem que saber utilizar isso a nosso favor e tirar os melhores proveitos disso. O que eu digo, assim, eu posso dizer aos produtores, a quem estiver assistindo, enxergue isso como um próximo passo. Como isso pode fazer parte do seu negócio? Um passo por vez, mas faça. Aquela história de que o feito é melhor que o perfeito, eu não acho. Eu acho que a gente tem que buscar a excelência, mas tem que fazer, tem que começar. De alguma maneira, inserir isso no seu dia a dia, coletando informações, procure aí as empresas que podem te ajudar, os técnicos que podem te ajudar, a gente está à disposição, a Rumen, assim como a Trekking também, e tente enxergar a melhor maneira de você evoluir. Se o negócio, a pecuária é bom, nós estamos no lugar certo, na hora certa, no país certo, mas a gente vamos fazer a nossa parte, que o futuro é garantido. Não, com certeza. Até ter uns recados paroquiais aqui para a gente completar nossa conversa aqui. Inclusive, um deles já até acenou aqui, o Eduardo Valista acompanhando a live aí agora. Eu falei que você ia vir aqui bater um papo com a gente. Ele até mandou um abraço. Ixi, então a Cara é bom. responsabilidade aumenta, né? Se o Eduardo Valista está na plateia, a responsabilidade é mais alta. E até aproveitar para fazer um convite para a turma. A gente está programando agora uma imersão com o Eduardo Valista, dia 8 de julho, lá em Piracicaba, que a gente vai reunir um pessoal, já tem um pessoal casca grossa já se inscrevendo lá. E o objetivo é a gente pensar na nossa programação de vida, e o que a gente quer ser daqui a 5 anos. Então, você imagina você participar de um evento que você vai conhecer várias pessoas do mercado, vai fazer um network enorme e ainda sair de lá com um plano de vida, um plano de ações para daqui 5 anos você estar numa posição melhor do que você está hoje. Então, esse é o desafio que o Eduardo propôs aí para a gente. Então, a gente vai estar com um grupo restrito de pessoas lá, reunido em Piracicaba, vai ter um churrasco para a gente fazer um network lá depois. Então, o evento está bem bacana. Convido todo mundo aí que quiser conhecer essa programação, tem no link da bio lá da Trek. E sim, vai ser um evento fantástico. Assim, se você puder até ir também, se eu indicar para alguém, você vai ver que é um evento muito legal. E o Eduardo está junto com a gente nessa empreitada aí. E esse evento está sendo com muito carinho, sabe? É um primeiro evento que a gente faz presencial. A gente vai fazer mais eventos daqui para frente, né? Buscando essas pessoas relevantes do mercado aí, que o Eduardo tem muito para acrescentar para a gente. Acho que vai ser um privilégio aí quem conseguir ir nesse evento e participar lá junto com a gente. Outra coisa, você quer falar alguma coisa? Não, só ia conhece dizer ele que também? eu conheço o Eduardo e se ele está presente no evento, está aí na programação do evento, posso carimbar de que vai ter muita qualidade isso aí. Quem vai não vai se arrepender. Vai sair de lá realmente com a cabeça mudada. Com certeza. Essa é a intenção. A gente quer fazer um negócio para ser marcante na vida das pessoas mesmo. O Gustavo trouxe até um dado lá numa live que a gente fez com ele, das pessoas que tinham esse plano, né, escrito, desenhado e colocado no papel, foram pessoas nesse experimento que teve norte-americano, né, e avaliou essas pessoas. Tem gente que não tinha plano nenhum, deixou a vida levar, tinha gente que tinha só na cabeça e tinha o cara que tinha escrito. O cara que escreveu ganhava muito mais do que os outros que não tinha nada escrito, não tinha nada planejado na vida, né? Então, assim, a gente está com a expectativa muito alta aí desse evento e vai mudar, com certeza, a vida dessas pessoas que vão participar lá. Isso é o que nós estamos falando desde o começo da nossa conversa, né, Ramon? Não é? A sua vida é o seu negócio, a sua carreira é o seu negócio. Quando você faz a gestão dela, a visão que você tem para te levar adiante é muito maior, né? Uhum. Então, não adianta nada a gente tentar trabalhar, ser o melhor profissional possível, mas a gente não planejar o nosso futuro, né? E eu tenho certeza, eu já vi a chamada do evento, eu tenho certeza que vocês estão aí uma das pessoas mais capacitadas nesse assunto para levar essa informação para os participantes.
Não, top. Teve o aval do Sami aí, turma. Vambora. Pode Ô, ir. Sami, só agradecer você, cara. Brigadão mesmo. Dia dos namorados, nós estamos aí falando de vaca, falando de boi. Mas Mas brigadão é a mesmo. paixão da turma de todo mundo que assistiu, né? Então, É verdade. tá no dia certo. É isso aí. Ô, brigadão mesmo, tá? Vamos encontrar lá, se Deus quiser, em agosto, naquele outro evento. E aí a gente vai Vamos. bater mais um papo lá. Ô, turma, essa live fica salva aí tanto no Spotify como aqui também no Instagram, para quem quiser acompanhar depois aí. E corre lá que tem mais live. O Eduardo estava lá também falando sobre a OnFarm. Tem uma série de lives bacanas lá no Spotify para escutar aí no trecho aí, quando você estiver andando aí. Beleza? É isso aí. Obrigadão, Saber. Fica com Deus. Conhecimento não ocupa espaço, né? Isso aí. Valeu, Ramon. Obrigado, viu? Um abraço, fique com Deus. Falou, boa noite.